Ontem a fala do André Mendonça, o advogado-geral da União, o ministro que voltou a ocupar a pasta que antes era dele e que tem tentado um malabarismo político, um malabarismo jurídico e pior, um malabarismo religioso para poder defender o governo Bolsonaro, para poder justificar o injustificável e para tentar de todo modo conseguir uma cadeira no STF, cadeira que ficará vaga por conta da aposentadoria do ministro Marco Aurélio Mello. Quem ouviu o que o André Mendonça falou ontem, parecia exatamente o mesmo discurso do Jim Jones, líder do Templo dos Povos em Jonestown, na Guiana, que promoveu inclusive um suicídio coletivo e que a gente sabe todo o enredo que levou essa história toda no final, que é triste e lamentável. Teve político americano sendo assassinado lá a tiros também, teve um monte de coisa errada. E o que ele falou ontem é exatamente o pensamento de alguém que faz parte de uma seita e não alguém que faz parte meramente de uma crença religiosa. Bora pro vídeo. Pois bem, meus amigos, para vocês que não estão entendendo o que eu estou falando, mostra aí, Camila, por gentileza, o vídeo. Não há cristianismo sem a casa de Deus. Não há cristianismo sem o dia do Senhor. É por isso que os verdadeiros cristãos não estão dispostos jamais a matar por sua fé, mas estão sempre dispostos a morrer para garantir a liberdade de religião e de culto. Que Deus nos abençoe. Pois bem, meus amigos, o ministro André Mendonça da AGU, que é pastor e que também é ministro e que é da área do direito e em tese deveria compreender como é que funciona as leis, decidiu ignorar que o Brasil é um estado laico e que apesar de ele, pessoa civil, pessoa física, pode ter sim uma atribuição religiosa, mas ele no exercício do seu cargo de representante do estado tem de fazer valer o que diz na lei e não no que diz na Bíblia. Eu estou falando isso para vocês como um cristão também. Essa fala que vocês ouviram do André Mendonça, que os cristãos não estão dispostos a matar, mas sim a morrer pela sua religião, é exatamente o discurso atribuído à seita do Jim Jones, né? A seita lá do Templo dos Povos, onde a gente viu que aconteceu no final, um suicídio coletivo. Se vocês nunca ouviram falar nessa história, procurem no YouTube aqui um documentário sobre Jonestown ou Jim Jones, né? Que vocês vão achar vários documentários falando sobre o que aconteceu lá. Políticos americanos foram lá tentar intervir porque as pessoas eram obrigadas a ficar lá em Jonestown, aqui na Guiana. As pessoas queriam sair, ele proibia, ameaçava algumas pessoas, matava outras. Inclusive, um deputado americano foi assassinado. Políticos americanos, na verdade, tiveram problemas com o Jim Jones ao vir visitar aqui o Jonestown na América Latina. O que acabou acontecendo? O suicídio coletivo que a gente viu por conta de um maluco lunático que obrigou os seus seguidores ali a mergulharem diretamente para a morte. Agora, o André Mendonça, que diz que é um absurdo o que estão fazendo com o cristianismo, ele não só peca nesse sentido, e quando eu falo peca não é no sentido religioso não, é no sentido de defender o ponto de vista dele como AGU e defender o ponto de vista das religiões, porque ele não traz a defesa das religiões, ele traz a defesa da religião cristã. Muitos de vocês devem lembrar aqui, porque eu já falei por mais de uma vez, que eu sou cristão protestante, eu sou frequentador da igreja quadrangular, raramente eu vou na igreja por causa da questão do tempo e porque eu já entendi que eu não preciso estar dentro da igreja para poder fazer valer a minha fé. Você pode ler na Bíblia em Efésios, você pode ler em Colossenses, você pode ler, por exemplo, em Romanos, que está bem categorizado lá que em vários momentos você escuta de Deus ou do próprio Espírito Santo as informações de que nós, o corpo, somos a igreja, o nosso corpo, e a nossa cabeça é Jesus Cristo, né? Ou Deus também, já que Jesus Cristo é a representação do menino Deus aqui na terra. Então, em momento nenhum, a gente vê a Bíblia obrigar você a ir para a igreja para se aproximar ou para se distanciar de Deus. O próprio ministro André Mendonça, que praticamente não usou argumentação legal para defender o seu ponto de vista, fez basicamente ali uma pregação religiosa defendendo, como se ele estivesse no culto da igreja dele, já que ele é pastor, e estava lá defendendo basicamente o que diz a Bíblia na interpretação dele. A gente sabe também que quando aconteceu a situação de que Jesus estava lá perambulando pelo deserto, apareceu para ele o capeta, né, o capiroto, e falou para ele: "Você não sabe voar? Você não é o filho de Deus? Pula daqui desse precipício."
para ver se você sabe voar. Faz isso aqui para ver se você realmente é o filho de Deus. E o que foi que ele falou? Não tentarás o Senhor teu Deus. Ou seja, se a gente sabe que tem uma doença mortal, se a gente sabe que as pessoas estão morrendo porque estão sendo infectadas, estão indo para o hospital, às vezes não tem vaga, e quando tem vaga o quadro é muito grave e elas acabam morrendo. E eu vou lá tentar a sorte só porque eu sou cristão, eu estou duvidando da minha própria fé. Isso é só para mostrar como o André Mendonça é hipócrita e que nesse momento ele está pouco se lixando para você, meu amigo, que é cristão. A gente viu recentemente a morte do irmão Lázaro por Covid-19, a gente viu também a morte do pastor Tiago Andrade por Covid-19 e tantas outras lideranças religiosas do nosso país que morreram de Covid-19. O pastor charlatão Silas Malafaia, por exemplo, pegou Covid-19, mesmo com todas as recomendações sendo seguidas por ele, segundo ele. Aparentemente, não é o que parece, né? Porque se ele estivesse seguindo todas as recomendações, a gente não veria ele brigando aí para ter culto, marcando culto presencial e tudo mais. E aí o ministro Cássio Nunes Marques defendeu e liberou no sábado que voltasse a ter cultos religiosos em seus templos. E aí determinou lá que deveria ter 25% de ocupação, deveria aferir a temperatura, deveria ter distanciamento social, álcool em gel, isso e aquilo. Primeiro culto da manhã da igreja do Valdemiro Santiago, a igreja lotada. A capacidade não estava ao máximo, sim, mas não estava em 25%, estava muito acima disso. Você não via distanciamento social. E esses indivíduos, eles estão preocupados porque eles vivem da exploração da sua fé, meu amigo. O André Mendonça, ao tentar defender que a pessoa deve ir para a igreja porque os cristãos não estariam dispostos a matar, mas sim a morrer, e a gente sabe que tem muito cristão que está matando o parente, matando o pai, matando o filho, matando o avô, sem querer, em tese, pegando o vírus na rua e levando para casa quando não respeita as recomendações, ou pegando o vírus na própria igreja. A gente viu o caso, por exemplo, da Coreia do Sul ano passado, onde uma igreja protestante da Coreia do Sul foi responsável por praticamente o boom de Covid-19 naquele país. E aí quando você vai ver o representante da AGU, que é a Advocacia Geral da União, defender o ponto de vista de por que os templos religiosos devem estar abertos, ele só defende os templos religiosos cristãos, pelo menos na arguição dele, e não utiliza a atribuição legal. Quando eu comecei a estudar direito, eu aprendi que dentro do direito, dentro do ordenamento jurídico, a gente chama algumas coisas de institutos. Dentre essas coisas, a hierarquização do que é mais ou menos importante dentro do direito. Por exemplo, o que é mais importante dentro do direito? A vida. A vida é o primeiro bem jurídico que a pessoa tem, que deve ser preservado ao máximo, é o Instituto da Vida. O segundo instituto é a liberdade. Então essa ideia de que ir e vir, pararã, caixinha de fósforo está sendo proibido, não está sendo proibido. Você precisa lembrar, ministro, que nenhum direito é absoluto e na hierarquização entre o direito à vida e o direito à liberdade, as pessoas que têm direito à vida não podem ter o direito à vida violado porque as pessoas acham que andar pela rua, ter a liberdade é mais importante que ter a própria vida. Esse é o primeiro ponto. Segundo, mesmo esse direito, o direito à vida, ele também não é um direito absoluto, porque a gente sabe que dentro de uma situação de guerra, como estabelece inclusive o artigo 5º, inciso 47 da Constituição, o Brasil permite pena de morte em caso de guerra declarada. Então por aí a gente já derrubaria a sua tese de que está tendo aí uma sanção, uma suspensão, uma censura aos templos religiosos, quando na verdade não. A vida, a liberdade, por exemplo, são os principais institutos que o indivíduo tem. Agora eu, como cristão, eu fico envergonhado de ter pessoas como você, junto com Silas Malafaia, Valdomiro Santiago e outros charlatões que se dizem religiosos e que utilizam aí comandos neurocientíficos para poder botar gatilhos na cabeça de algumas pessoas, para poder tirar dinheiro de outras pessoas. O vídeo do André Mendonça, ele é tão lamentável quanto as pessoas que defendem que o Bolsonaro seria a reencarnação. E detalhe, né? Cristão acreditando em reencarnação. O Bolsonaro seria a reencarnação do Messias vivo. É sério que vocês estão considerando que o Bolsonaro é a representação de um Messias? Eu ouvi esses dias de um amigo médico dizendo que ele foi consultar um pastor lá no hospital que ele trabalha, e o cara falou que Bolsonaro é o Messias encarnado. Quer dizer, ó a bilolagem que tá ficando na cabeça da pessoa. O birulilo, como muita gente chama o Bolsonaro, tá deixando as pessoas que têm fé malucas.
A gente está extrapolando todo o limite de crença. A minha irmã é pastora, o meu cunhado é pastor, o meu avô era pastor, meu pai é protestante, eu também sou protestante. Mas é como meu pai fala, a gente é crente, mas não é burro. E sabe o que é mais lamentável de tudo isso? É que o André Mendonça, por exemplo, reclama muito, junto com outros cristãos, da questão da Igreja Católica adorar imagens, porque eles não entendem a simbologia ou fazem de conta que não entendem a simbologia dos santos para a Igreja Católica. Eu não vou entrar nem nesse mérito aqui para explicar tudo, porque eu já fiz vídeo nesse canal, acho que lá em 2016, 17, explicando essa ideia da iconoclastia, explicando a importância dos ícones para a igreja, dos elementos religiosos, da própria doutrina, da liturgia da igreja. Então não vou entrar nesse mérito nesse vídeo aqui de novo. Mas olha que interessante, a maioria dos indivíduos que pensam como André Mendonça, eles criticam essa ideia de a Igreja Católica adorar imagens, adorar símbolos, que eles dizem que isso é um absurdo. E por que é que eles estão fazendo do templo religioso um ícone também? Onde para você ter a fé cristã verdadeira, você só vai conseguir em loco. A minha irmã, que é pastora, o meu cunhado, que são pastores, quando não está podendo ir para o templo, eles fazem o culto de casa. Meu pai, quando estava aqui, por exemplo, a gente acompanhava direto o culto pela TV, o culto pelo aplicativo. Normal, a mesma palavra. A palavra não era mais forte ou menos forte porque estava sendo transmitida por um aplicativo. Deus não estava mais longe ou menos longe de mim por causa do aplicativo. Eu queria lembrar, inclusive, isso ao próprio André Mendonça. Porque lá quando Martim Lutero, em outubro de 1517, se revoltou oficialmente contra a Igreja Católica, colocando em prática o que a gente conhece dentro da história como a Reforma Protestante, apesar de ele não ter sido o pioneiro, ele foi o cara que conseguiu, evidentemente, consumar essa reforma. Uma das coisas que ele criticava, por exemplo, era essa ideia de o tempo todo estar na igreja, o tempo todo só quem poderia falar com Deus era o padre, só quem poderia falar com Deus eram as autoridades clericais, só quem poderia conversar com Deus é quem conseguia falar latim. Então quer dizer, se tudo isso foi motivo para que naquela época se rompesse com as tradições que tentavam manipular também a opinião das pessoas, por que que hoje vocês querem fazer a mesma coisa? Em 1517, Lutero se revoltou contra a Igreja Católica porque fizeram da Igreja Católica um mercado financeiro, porque fizeram da Igreja Católica um cassino, onde a fé era o elemento principal das apostas e que quem pagasse mais teria sua alma evaporada do purgatório quando morresse e ia direto para o paraíso, assim como as pessoas que já tinham morrido. Tanto que o Lutero fala em uma das suas teses que os católicos daquela época que usurpavam a fé cristã, manipulando seus fiéis, por exemplo, eles diziam que a sua alma evaporava do purgatório tanto batesse o tilinte da moeda dentro do jarro. Então o que a gente está vendo agora é o André Mendonça, o Silas Malafaia, o Feliciano, o Valdemiro Santiago e o Edir Macedo fazendo a mesma coisa que o Lutero foi contrário em 1517. E a gente tem visto exemplos positivos da Igreja Católica, que por vezes é criticada, melhor dizendo, por pastores como o senhor André Mendonça e por outros pastores que definiram que a verdadeira fé cristã é a fé protestante. A verdadeira fé cristã, sabe qual que é, meus amigos? Aquela que respeita a lei dos homens, que respeita as leis de Deus e que compreende as escrituras. Essa que é a verdadeira fé. O senhor André Mendonça, só um charlatão oportunista que não vai passar na sabatina do Congresso, caso seja sabatinado pelo Senado para ocupar o cargo de ministro do STF. E se você, meu amigo, é cristão e assim como eu não é burro, não apoia esse discurso genocida e de suicídio propagado pelo ministro André Mendonça, não. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas, se inscreva no canal, deixa like se você puder. Queria pedir que vocês compartilhassem nas redes sociais de vocês e marcassem pessoas que são religiosas e que estão ouvindo esse discurso do André Mendonça e apoiando. E se você puder colaborar com o nosso trabalho, que é um trabalho independente, aqui embaixo tem um botão intitulado de Seja Membro, onde você pode colaborar com o nosso trabalho a partir de R$ 7,99 por mês. E na descrição do vídeo tem um link do nosso Apoia-se. Eu queria lembrar vocês também que a Cotter está com uma promoção essa semana de 50% de desconto em todos os livros do site da Cotter. A Cotter é a editora que publica os meus livros e os livros do meu amigo Henri Bugalho. O link da compra do meu livro vai estar aqui no primeiro comentário fixo e lá você vai encontrar não só o meu livro, como outros livros com 50% de desconto. A Cotter está participando da feira da FAPESP e por conta disso os descontos estão valendo em todos os produtos do site. E eu queria lembrar vocês também que hoje à noite, às 20 horas, no canal do meu amigo Rafael Cortez, vai estar entrando no ar o stand-up que ele gravou agora, durante esse período da pandemia, chamado Antivírus ou Show. Eu recomendo muito que vocês sigam lá o canal do Rafael Cortez e que assistam esse stand-up que está muito bacana. No mais, como eu sempre digo para vocês aqui no final do vídeo, cabeça vazia e oficina para Bolsonaro.